Observe atentamente a base de algumas das estátuas mais altas do mundo, como a Estátua da Liberdade e o Buda do Templo da Primavera. Em ambos os casos, a roupa da estátua toca a base, o que esconde uma fundação grande e resistente por trás dessas vestimentas. Mas, se observarmos a Estátua da Unidade, sua roupa não toca a base e permanece elevada. Isso reduz a área disponível da base. Além disso, existe um espaço de aproximadamente 12 pés entre as duas pernas, e suas posições estão deslocadas para frente e para trás. Isso torna ainda mais desafiador criar uma fundação forte para uma estrutura tão pesada. A Estátua da Unidade está localizada próxima ao rio Narmada, em Gujarat. É uma estátua de Sardar Vallabhbhai Patel, com altura de 183 metros. Se o pedestal for incluído, a altura total chega a aproximadamente 241 metros. Sua aparência é extremamente impressionante, mas o verdadeiro desafio está na sua engenharia. Primeiramente, durante a inspeção no local, é analisado se a camada rochosa sob o solo pode suportar a carga da estátua. Para isso, são realizadas perfurações para testar a resistência tanto da rocha quanto da areia. Para construir uma fundação forte, a escavação é realizada em uma área de aproximadamente 44 metros por 34 metros. Essa escavação continua até que seja encontrada uma camada rochosa resistente, sobre a qual a fundação pode ser colocada com segurança. Quando essa camada rochosa resistente foi identificada, ela era capaz de suportar cerca de 5 vezes a carga total da estátua. No entanto, para fortalecer ainda mais a fixação da fundação, foram realizadas perfurações na rocha. Aço de alta resistência foi inserido nesses pontos perfurados, e então concreto armado foi preenchido. Dessa forma, múltiplas técnicas de ancoragem em rocha foram utilizadas para criar uma base estável para a fundação. Após isso, é preparada uma estrutura de grade reforçada de aço. Um ponto importante é que aproximadamente 135 toneladas métricas de ferro coletadas de todo o país foram utilizadas nessa fundação. Esse ferro foi fundido para formar barras de aço, que foram então incorporadas à estrutura. Quando essa estrutura de grade ficou pronta, concreto armado foi despejado nela, formando uma fundação sólida com aproximadamente 3 metros de espessura. A fundação da Estátua da Unidade foi construída em 2 etapas. A primeira parte cria uma forte aderência com a camada rochosa e distribui uniformemente a carga de toda a estrutura. Na segunda etapa, é construído um pedestal para suportar a carga da estátua. Esse pedestal não possui uma forma completamente cilíndrica, mas antes de sua construção, uma estrutura de grade de aço reforçado é novamente preparada. Depois disso, uma estrutura metálica é preparada dentro do pedestal para permitir o preenchimento com concreto armado. Todo o pedestal é construído de forma gradual, etapa por etapa. À medida que cada nível do pedestal é concluído, a estrutura é elevada para cima. Em seguida, um padrão de grade de aço reforçado é criado internamente e o concreto é despejado. Dessa forma, um pedestal com aproximadamente 58 metros de altura é construído passo a passo. Nesta etapa, o pedestal se torna uma estrutura sólida de concreto. No entanto, devido ao espaço de 12 pés entre as pernas da estátua, torna-se necessário construir 2 colunas separadas a partir deste ponto, sobre as quais a estátua possa se apoiar. Depois disso, a construção dessas colunas começa utilizando o mesmo método. São projetadas estruturas de forma, dentro das quais é criada uma grade de barras de aço, e o concreto é despejado. A estrutura utilizada aqui é do tipo autoescalável, que inclui um sistema hidráulico na base. Quando uma seção da coluna é concluída, a estrutura se eleva automaticamente utilizando seu sistema hidráulico. Em seguida, a construção continua para a próxima seção. No entanto, surge uma questão aqui. Se a construção de colunas separadas é a abordagem correta? Se ambas as colunas forem construídas de forma independente e ocorrer um terremoto ou instabilidade, elas podem não transferir a carga de maneira uniforme para a fundação. Isso pode aumentar as vibrações, e se o espaço entre elas aumentar, toda a estrutura pode se tornar instável. Para resolver esse problema, os engenheiros adotaram uma abordagem diferente. Assim como há um grande suporte na base da Estátua da Liberdade e do Buda do Templo da Primavera,
Um suporte semelhante também era necessário aqui. No entanto, em vez de fornecer esse suporte na base da fundação, os engenheiros combinaram ambos os núcleos de concreto quando eles atingiram uma determinada altura. Após isso, um tipo diferente de estrutura autoescalável foi utilizado para continuar a construção da estrutura combinada para cima. Esses dois núcleos de concreto foram construídos até uma altura de aproximadamente 153 metros. Nesse nível, também foi deixado um espaço especial, que será explicado posteriormente. Além disso, amortecedores de massa sintonizada foram instalados acima desses núcleos, cuja função é absorver vibrações na estrutura. Em condições normais, a estrutura permanece completamente estável. No entanto, quando ocorre um terremoto, vibrações começam a surgir dentro da estrutura. Para controlar essas vibrações, pesos pesados são suspensos dentro do amortecedor por meio de cabos. Quando a estrutura se move em uma direção devido à vibração, esses pesos pesados permanecem relativamente estáveis. Devido à sua inércia, eles ajudam a trazer a estrutura de volta à sua posição original, absorvendo significativamente as vibrações. Nesta etapa, a área superficial da estrutura não está altamente exposta, portanto, o impacto dos terremotos também permanece limitado. Até esta etapa, a Larsen e Toubro havia desenvolvido com sucesso a infraestrutura. O próximo desafio era dar à estátua uma forma precisa que se assemelhasse a Sardar Vallabhbhai Patel. Para isso, o escultor Ram Sutar criou múltiplos modelos em argila de Sardar Vallabhbhai Patel, com alturas de 3 pés, 10 pés e 30 pés. Esses modelos foram utilizados como referência para a estátua final. Nesta etapa, duas abordagens eram possíveis. A primeira, construir toda a estátua utilizando concreto. A segunda, criar uma estrutura metálica acima da fundação que representasse a forma exata de Sardar Patel. Aqui, a estrutura metálica foi preferida, pois uma estrutura de concreto seria extremamente pesada e poderia desenvolver fissuras ao longo do tempo. Para alcançar a forma exata da estátua, o metal bronze foi selecionado. No entanto, o maior desafio era como realizar a fundição do bronze em uma escala tão grande e moldá-lo na forma da estátua. Uma empresa especializada foi contratada para a fundição do bronze. Primeiro, a escultura de Ram Sutar foi digitalizada em 3D e convertida em um modelo digital 3D exato utilizando software de computador. Da mesma forma que a animação 3D é utilizada neste vídeo, toda a escultura foi digitalizada para criar um modelo 3D digital. Esta animação 3D original foi criada por nós, e você pode nos apoiar inscrevendo-se no canal. Uma vez que o modelo 3D estava pronto, ele foi ampliado até a altura final de 182 metros, pois a estátua seria construída nessa altura. Depois disso, o modelo foi dividido em aproximadamente 6.565 partes, incluindo 565 partes macro, cerca de 1.700 toneladas, e cerca de 6.000 painéis micro, cerca de 1.850 toneladas. Agora, moldes foram preparados para todas essas partes, capazes de suportar altas temperaturas. Primeiro, cada parte foi criada em forma física com base no modelo 3D. Depois, foi colocada em um molde. Em seguida, bronze fundido foi despejado no espaço vazio, produzindo os componentes finais em bronze que então foram transportados para o local. Antes de fixar essas partes de bronze na estrutura, era necessário preparar um esqueleto de aço resistente que pudesse suportar todos os painéis. Nessa estrutura, placas de aço foram instaladas inicialmente, sobre as quais vigas de aço pesadas foram montadas. Em seguida, nervuras curvas de aço foram conectadas a essas vigas, para que as diferentes seções curvas da estátua pudessem ser sustentadas na forma correta. Além disso, membros de aço terciários foram instalados, sobre os quais os painéis foram fixados. Dessa forma, todo o esqueleto de aço foi preparado, e os painéis de bronze foram instalados um a um, permitindo que a estátua assumisse gradualmente sua forma final. No entanto, você perceberá que pequenos espaços foram deixados entre esses painéis de bronze. Esses espaços foram intencionalmente mantidos, pois a temperatura nessa localização varia significativamente, especialmente durante o verão. Como resultado,
o metal sofre uma leve expansão, e esses espaços permitem acomodar essa expansão, garantindo que a aparência geral da estátua não seja afetada. No entanto, ventos de alta velocidade poderiam entrar por esses espaços, o que poderia causar instabilidade. Por isso, esses espaços foram selados com juntas controladas para impedir a entrada de ar e água. A uma altura de aproximadamente 153 metros próxima à região do peito, foi construída uma galeria de observação entre os núcleos de concreto. A partir desse ponto, é possível observar uma vista panorâmica da área ao redor, e aproximadamente 200 pessoas podem ser acomodadas ao mesmo tempo. Agora surge a questão: como as pessoas chegam a essa altura? Para isso, foram instalados elevadores dentro de ambos os núcleos de concreto, que funcionam como elevadores padrão. Esses elevadores podem transportar aproximadamente 26 pessoas por vez até uma altura de 153 metros em cerca de 30 a 40 segundos. Um museu também foi construído na base da estátua, e os elevadores começam a partir do nível do pedestal. Dessa forma, toda a construção da estátua da unidade é concluída. Espera-se que esta explicação tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode compartilhá-las nos comentários. Obrigado!